Olá, então vamos continuar a nossa aula de técnicas de análise de genomas. Então, a parte B. Nesta parte B, então, o sequenciamento de genomas inteiros, como por exemplo o genoma humano, né? Somado a isso, as tecnologias de hibridação por microarranjos levaram ao surgimento da genômica funcional. E a genômica funcional, ela se dedica ao estudo da expressão de genomas inteiros. O conhecimento, né, dessa sequência completa dos genomas ajuda a identificar genes responsáveis por várias funções, inclusive por doenças. E isso pode levar, né, o que hoje nós chamamos ao desenvolvimento das terapias gênicas, que se tornarão eficazes para alguns determinados tipos de doenças humanas, por exemplo. Mas não há informação do que esses genes fazem ou como eles controlam os processos biológicos. A sequência nucleotídea, por si só, ela não é informativa. Né? Essa informação, essa sequência, né, ela vai ter um verdadeiro significado quando ela for complementada com informações sobre as suas funções. Para se ter uma ideia, o número de sequências de cDNA, DNA complementar obtido, né, através do uso da transcriptase reversa lá do RNA mensageiro, se obtém o cDNA. Então, o cDNA humano é muito grande, a quantidade que já tem sequenciado. No entanto, muitas dessas sequências do cDNA são derivadas de um mesmo transcrito gênico. Lembra que pode ter splices alternativos e tudo mais. Então, por exemplo, o gene que codifica a albumina sérica humana, ele tem, né, depositado nos bancos de dados públicos mais de 1.300 sequências, que é o IST, que é essas sequências sintetizadas, né, que vem do cDNA. Uma vez determinada a sequência nucleotídea completa de um genoma, os cientistas eles podem estudar os padrões temporais e espaciais de expressão de todos os genes do organismo. Quer dizer, eles podem estudar quando e onde esses genes são expressos. E esses estudos eles podem ser feitos através de sondas de hibridização de oligonucleotídeos que são complementares aos segmentos dos transcritos de todas as matrizes de leitura aberta, as OFF. Em genética, a gente chama OFF a fase de leitura aberta, que é a sequência de DNA compreendida entre o códon de início da tradução e o códon de terminação da tradução. Ou também pode-se usar PCR para produzir milhões de cópias de cada gene de um genoma. Assim, os cientistas podem monitorar as alterações da expressão do genoma total ao longo do tempo, durante o desenvolvimento ou em resposta a modificações do ambiente. Esse conhecimento ele é muito importante e ele vai ser muito relevante para o estudo de doenças humanas, como o câncer, processos de envelhecimento. E ele se dá através de microarranjos de sondas de hibridização de genes específicos, através do uso dos chips gênicos, e isso vai possibilitar, então, que os pesquisadores possam estudar simultaneamente a transcrição de milhares de genes. Aqui nós vamos ver um esquema, né, do preparo desses microarranjos para aplicação de oligonucleotídeos genes específicos. Então, é usado assim, uma membrana, que pode ser uma membrana de nylon, de vidro ou de silício, e é colocada aqui as sondas gênicas. O que são essas sondas gênicas? São oligonucleotídeos complementares ou genes específicos ao cDNA que eu quero encontrar. Então, eu coloco em cada spot desse aqui uma sonda. Olha só, no final aqui eu tenho 20 vezes 10, eu tenho 200 sondas para 200 genes que eu posso colocar. Toda essa aplicação é feita através de máquinas, né? Não tem como ser feita humanamente. Então, no segundo passo, é feito o isolamento do RNA de tecidos
de controle experimental. Então, por exemplo, eu isolo o RNA de controle, eu isolo o RNA do tecido experimental que eu quero. O RNA controle, eu passo, né, pela transcriptase reversa para produzir o cDNA e faço uma marcação com a fluorescência verde. O RNA que foi retirado desses experimentais, eu faço uma síntese aqui também do cDNA com a transcriptase reversa e faço uma marcação com fluorescência vermelha. Então, cDNA marcado de vermelho vem das células experimentais, são tecidos. E o DNA marcado de verde vem do controle. Assim, né, preparando esse chip, né, que tem as nossas sondas para genes específicos, eu misturo quantidades iguais, tanto do cDNA controle como do experimental. Depois eu coloco para hibridizar aqui no meu chip, né? E aí os resultados dessa hibridização é lido por um scanner, que lê a comprimento de onda, laser, né? E específico para os corantes que eu usei, e isso é levado para software apropriado. Mas lembram que eu disse que o cDNA do controle era verde e do tecido experimental era vermelho? Então, nesses chips, onde está vermelho, quer dizer que para esse gene específico, houve um aumento na produção nas células experimentais. Quando ficou vermelho, quer dizer que nas células experimentais não houve uma diminuição da expressão. O amarelo vem da combinação do vermelho com verde. Então, o que aconteceu? Teve expressões iguais, não mudou, foi igual a expressão. E no preto, que não teve expressão nenhuma das duas células. E assim eu consigo fazer essa análise. Aqui, né, um chip verdadeiro aqui de células cancerosas não tratadas, aqui de células cancerosas tratadas com quimioterapia. Se a gente pegar essa fase aqui, ó, veja que roxinho tem baixa expressão, vermelho tem alta expressão. Então, a gente consegue identificar ó, que esses dois genes aqui são esses aqui. Então, o que está aparecendo? Que nas células que foram tratadas com quimioterapia, a expressão dele caiu. Tá vendo? Era vermelho. Esses aqui também, ó, vermelho, aqueles estão amarelo, também caiu a expressão. Então, dá aqui, quem montou esse chip sabe quais são esses genes, então consegue identificar, né, essa queda nessa expressão desses genes. Aqui é uma foto, né, desse chip, né, na realidade ele é muito pequenininho, tem o DNA alvo marcado aqui, né, com as sondas de oligonucleotídeo. E aqui é uma imagem, né, de um microarranjo hibridizado, né, e essas diferentes cores aqui, a interpretação vai depender do tipo de corante que tiver sido usado. A comparação das sequências nucleotídeas de genomas de diferentes organismos é feita pela genômica comparativa. A genômica comparativa, então, ela ofereceu novas informações sobre as relações entre vários grupos taxonômicos e, assim, ela melhorou a compreensão das relações taxonômicas e dos processos evolutivos das espécies a partir de ancestrais comuns. Uma parte, né, uma ciência muito importante é a bioinformática, que é muito usada na genômica comparativa, porque ela lida com o armazenamento, a extração e a comparação dessas sequências, e assim comparando essas informações de sistemas biológicos, e aí isso através de sequências, né, com a comparação de sequências de DNA ou de proteína. Bom, a comparação dessas sequências nucleotídicas dos genomas procariotos mostraram indícios da diversidade e da plasticidade das espécies. Às vezes, essa diversidade e essa plasticidade é encontrada até mesmo dentro de linhagens de uma mesma espécie. À medida que nós aumentamos, né, a complexidade dos organismos estudados, nós já vimos antes que diminui a proporção do genoma que vai expressar proteínas, né?
E uma outra coisa também que a genômica comparativa trouxe para nós, né, é que quando aumenta a complexidade dos organismos, como nas espécies eucariotas, né, mesmo mais distantemente relacionadas, há uma manutenção da sintenia, como em mamíferos e gramíneas e cereais. Lembram o que é sintenia? Não? Volte lá na aula 2 e relembre, porque isso já foi falado. Bom, essa aula então teve como referência o livro do Snudel de Piscino, no capítulo 14. Um abraço e até a próxima.